CBN Decor, com Gil Castilho. O Gil Castilho está com a gente desde praticamente o início do Estúdio CBN e todas as terças-feiras a gente entende um pouquinho mais de como a arquitetura é importante, né, Gil? Como ela influencia o nosso bem-estar, principalmente, como tudo tem que ser pensado, né? A porta, a janela, o gesso, o acabamento, tudo tem que ser pensado no nosso estilo de vida e no nosso bem-estar. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Carol. Adorei a introdução. É isso mesmo. Eu acho que a arquitetura faz parte da nossa vida, né? E tudo é em torno da arquitetura, né? A gente faz todos os projetos, tanto da questão da construção, da decoração, do design de interiores, enfim, a gente vai pensando tudo para aquele cliente, para aqueles usuários que se usufruam da melhor maneira possível da arquitetura e do design do ambiente em si. E é exatamente esse o assunto de hoje, o que a arquitetura influencia nas nossas vidas. E o Gil convidou aqui uma dupla que escreveu um livro que chama Arquitetura de Cada Um, de como os ambientes o influenciam, né, Gil? Como a arquitetura influencia na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa qualidade de vida, isso que é muito importante. E aí eu chamei o André Seron e a Luciana Ogawa, formados lá na Unesp de Bauru, proprietários do escritório Nova Hora Arquitetura desde 2001, né, para falar um pouco sobre esse livro que é quase um filho, né, André, né, Luciana? A Arquitetura de Cada Um. Boa tarde, pessoal. Gente. Boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado pela recepção aqui. Pra gente é um prazer estar aqui falando do nosso livro, do nosso filho, né? Boa tarde, tudo bem? Obrigada do convite, a gente está muito contente, viu? De estar aqui compartilhando com vocês essa nossa história em escrever esse livro. E que história, né? E a gente que livro, né? Que livro bem que ilustrado, livro lindo, lindo. gente. É um livro bem grande, assim, e você abre o livro. O Gil tá mostrando, inclusive, no Instagram dele, que é Gil Castilho, Gil com J. É um livro muito bonito e vocês lançaram esse livro esse ano? Exatamente. Que a legal. primeira aparição desse livro foi na semana passada no Festival IG, na convenção da IG. E agora, na semana que vem, no dia 25, nós vamos fazer o lançamento no Shopping Guatemi, no Espaço Cultural da CIP, lá no segundo piso do Shopping Guatemi. Aliás, vocês, os ouvintes, estão super convidados. Que horas vai ser? Dia 25 de abril, quinta-feira, das 16 às 21 horas, nós vamos estar lá. Autografando os livros. Olha, que legal. Vou levar o meu para ser autografado, que eu já ganhei um. Também. Cheirinho de livro novo. É uma delícia, né? Gente, vocês estão no mercado desde 2001. Qual que são as maiores mudanças nesse setor da arquitetura e construção? O que vocês viram, assim? São muitas mudanças, mas as principais, as que mais chamam a atenção de vocês. Dá para escolher por qual ótica a gente vai olhar, né? Se a gente olhar pela produção de projetos, mudou completamente, né? Sim. Eu sou formado na Unesp em Bauru há muito tempo atrás, na época que a gente usava papel vegetal e nanquim. Antes do AutoCAD, agora com os programas BIM e inteligência artificial e outras tecnologias. Então, a tecnologia de projeto mudou demais. Papel carbono, né? Colocava papel carbono para fazer várias vias, né? Exatamente. O respeito à arquitetura, ao arquiteto também mudou muito. E a quantidade de profissionais no mercado de arquitetura fez com que se popularizasse a visão da arquitetura, o que para nós é muito interessante, né? Então, antes tinha-se poucos profissionais no mercado. Hoje tem assim uma gama, né? Uma gama muito grande de profissionais e cada um com alguma especialidade diferente. Então isso mudou muito. A forma como os arquitetos cuidam de seus projetos, de seus clientes, né? Legal. E a forma como a sociedade hoje
entende a nossa profissão também, Sim, né? Porque verdade. antigamente as pessoas não entendiam, mas para que eu preciso contratar um arquiteto, né? E Exato. hoje, assim, como tem várias faculdades de arquitetura, né? Então, eu acho que... E arquiteto tá na mídia, assim, a gente já tá aparecendo mais, né? Sim. Então, as pessoas já conhecem, várias sabem a nossa referências. função. Muito legal. Eu vejo essa mudança, assim, eu que sou de fora da área, né? Eu vejo muito essa mudança. Eu me lembro que 2010, 2011, as pessoas falavam, a gente vê do jeito que dá o projeto, e hoje não é algo essencial, né? Hoje a gente vê que é muito importante um projeto, né? Ainda mais aqui, toda terça-feira com o Gil, que ele reforça muito a importância de um arquiteto. Que bom, né? Que mudou para vocês. É excelente a valorização da profissão. Exatamente. Com certeza. Como que nasceu a necessidade de escrever um livro? Toda criação, pra gente que é criador, ela começa da inquietação, da ansiedade, das não respostas que a gente tem. Então, sempre começa de uma inquietação pessoal. E apesar desse respeito que a arquitetura tem, da popularização da arquitetura, ainda as pessoas não entendem que a arquitetura é exatamente o ambiente que a gente vive. A gente está aqui trabalhando neste local, isto é uma arquitetura. Isso aqui foi organizado da melhor forma possível para que tenha o melhor efeito. A questão do som, a questão de receber os convidados, a questão dos monitores, o posicionamento de tudo, isso é uma arquitetura. Isso é totalmente eficiente para o que vocês se propõem. E quando você vai perguntar para alguém o que é arquitetura, a pessoa vem com alguns paradigmas e algumas ideias preconcebidas, do tipo, o que é arquitetura? A pessoa pensa numa coluna grega ou numa residência glamurosa, algo muito chique. Porque muitas vezes a arquitetura está ligada a algo de alto poder aquisitivo. Não é verdade. Também está ligada a alto poder aquisitivo. Mas assim, nós temos no Brasil, o Gil pode colocar muito bem, exemplos maravilhosos de uma arquitetura popular, de uma arquitetura de baixa renda muito bem feita. Então a primeira inquietação que a gente tinha era falar de arquitetura. Falar que a arquitetura não é algo elitista, e sim uma visão do ambiente que está ao nosso lado. E começar a perceber que esse ambiente que está nos circundando, esse ambiente nos influencia positivamente e negativamente. E começar a entender isso é o primeiro passo para que você crie a sua arquitetura, para criar a transformação que você precisa. E aí começou a nascer a arquitetura de cada um. Que nasceu também como o Grãocast, né? Exatamente. Que é um podcast. Exato. Né? Como que é? Conta aí um pouquinho. A nossa inquietação era discutir arquitetura. E a gente gostaria de falar de arquitetura sem ser taxativo. De chamar e falar assim, o que é arquitetura? Não, a gente queria que as pessoas começassem a perceber o ambiente em torno delas. Devagar sobre isso. Então, a gente criou um podcast gravado na sala de reuniões do nosso escritório, de uma forma bem particular nossa, gravado por nós mesmos dentro da nossa sala. E nós chamamos mais de 90 pessoas das mais diferentes formações. Tinha publicitário, tinha arquiteto, tinha engenheiro, tinha industrial, comerciante, tinha médico, tinha dependente químico, tinha artista. E para das mais diferentes idades também, né? Exato. Uma moça de 16 anos até pessoas mais idosas, né? Várias visões. E aí, né? vocês perguntavam qual a visão deles sobre a arquitetura. O primeiro passo era fazer a mesma pergunta para todos. Começava assim. Qual que era a pergunta? Como você percebe a influência do ambiente na tua vida? Interessante. Qual a influência do ambiente na tua vida? Que ótimo. E aí a pessoa começava a falar, começou a falar dos ambientes que ele usava droga,
dos ambientes que foram bons para ele se recuperar. Outros falaram, por exemplo, que mudou o caixa da loja de local e aí começou a se sentir mais seguro e o comércio andou melhor. Mexeu no fluxo de produção, mexeu na posição da expedição e a produção começou a rolar melhor. Então a gente começou a falar de arquitetura corporativa, arquitetura comercial, arquitetura residencial, sem falar que a gente estava falando desses temas. E uma coisa assim, que foi bem legal presenciar, muita memória afetiva ligada com os ambientes. As pessoas resgatavam lembranças de casa de vó, ou de uma casa que morou na infância, e se emocionavam, e aí chorava no programa, sabe? Então foi assim, muitas emoções, muito conteúdo interessante, que aí chega um momento que a gente falou, não, isso não pode ficar só no vídeo, por aqui, né? Vamos escrever um livro. E foi pelo podcast que as histórias que estão no livro são as histórias do podcast? É assim, nós começamos a pegar um conteúdo que a gente começou a julgar ser muito rico. A gente começou a ter um conteúdo muito bom. E o que deu start para nós foi a entrevista do Nelson Falsarella. Nelson Falsarella é um médico, uma pessoa extremamente doce, que é nosso amigo particular, é médico da rede pública. Ele foi o astrônomo que montou o planetário daqui de Rio Preto. Ele tem trabalhos publicados pela NASA. Que legal. Né? Bacana. E quando a gente foi entrevistá-lo, a gente teve que ler o Sapiens. A gente foi reler o Sapiens para poder ter uma base para conversar com ele. E ali, a gente foi falando no podcast de quando a humanidade vivia feito bicho, solta, nômade. Quando começou a perceber que as plantas germinavam, começavam a brotar, começaram a domesticar os animais, então começaram a se fixar nos vales, começaram a formar as cidades e a vida foi prosperando. A vida foi ficando mais fácil e ficando mais fácil, nem todos precisam ficar no trabalho da sobrevivência. Aí começam a ter os artesãos, os artistas, quem faz as roupas, e a vida vai se tornando mais complexa. E aí, com esse material, a gente começou a perceber que tinha conexão nas outras histórias. O Nelson estava falando das primeiras residências. A gente tinha, ao mesmo tempo, pessoas falando de decoração, de ambientação, de memória afetiva, de como se sentiam bem em um determinado local. E aí a gente foi começando a fazer os links. A partir daí a gente criou uma narrativa que se divide em 3 blocos. Esses 3 blocos, eles estão ligados ao nosso processo de criação, que se chama A Magia do Café. E esses blocos são o grão, a torra e a muda. Que legal! Para criar alguma coisa, a gente considera que a gente tem que passar pelo grão, a torra e a muda. O grão é a essência, é entender as questões fundamentais do problema que a gente está submetido. Se a gente vai criar um projeto de uma empresa, a gente tem que conhecer a fundo essa empresa, o funcionamento. Isso a gente chama da essência da empresa, do grão da empresa. E aí a gente passa por todos os processos de transformação lá, tanto na criação quanto na produção do projeto, na produção da obra. Isso vale para a vida como um todo, até se chegar a um novo ciclo, que a gente deu o nome de muda aqui. Então, todas as nossas histórias, elas estão colocadas em 3 blocos: o grão, a torra e a muda. É preciso conhecer a essência, é preciso aceitar o processo de transformação para poder sair do outro lado com um novo produto, uma nova criação, um novo programa. Que interessante. De todas essas histórias que vocês ouviram, o que é recorrente nessas histórias, a questão da arquitetura de cada um, né? O que vocês perceberam que está em quase todas as histórias, todas as experiências e todas as visões, que é recorrente, que todo mundo fala, não, essa é a arquitetura para mim e tudo mais. Qual que é o tema recorrente?
Isso Enfim. aí dá diversas respostas. Porque a gente percebe que, durante as entrevistas, todos passaram pelo processo do grão, da torre e da muda. Só que tem alguns que é mais forte o grão, a fase da infância, alguma coisa que marcou a vida da pessoa. Outros pela torre, pela transformação, alguma coisa que passou já na sua fase adulta, que marcou a vida e que fez ele tomar um novo rumo, fez uma mudança de chave. E a muda, né? E aí, assim, o legado, o que ficou de tudo isso? Então, foi daí que a gente pegou cada entrevista e a gente achou, isso aqui vai ser no grão, na torre ou na muda. A gente conseguiu fazer essa distribuição, mas todos tinham essas 3 fases. Ah, entendi. E quais as histórias que para vocês ficaram mais latente, que pegaram mais vocês, ou que tá no livro, ou que não está, Olha, enfim? São diversas histórias. Teve muitas histórias que emocionaram muito a gente. Porque em muitas delas, a pessoa que estava na nossa frente, ela teve um insight, ela teve a percepção ali naquele momento, ela nunca tinha pensado naquilo. Então a riqueza foi justamente isso. Por exemplo, o caso da doutora Juna Vassoler, uma advogada, e que ela passou muito tempo da vida dela viajando. Eles tinham, principalmente o marido, tinha um emprego em engenharia que passou por diversos países, ela não tinha uma residência fixa por muito tempo, né? E aí, falando com a gente, passando pela entrevista... Ela chegava nos locais e a casa estava montada. Ela só chegava com a mala, as filhas, e a casa estava montada. E quando ele era transferido para um outro local, um outro país, ela pegava as malas e mudava. Então, ela foi contando isso pra gente. Essa experiência de não montar sua própria casa, de não ter a tua identidade. Uma vida mais impessoal, Até que ela tinha um hotel, né? Exatamente. Até que ela chegou um momento que ela parou, ela se emocionou e ela falou: agora que eu percebi, a minha vida era minha mala e minhas 2 filhas e meu marido. Olha. Eu não tinha casa. E assim, e a gente falando dos ambientes, dos espaços que marcaram. E na verdade é isso que fica para nós. É a relação humana, né? É a impressão, é a memória que fica, é a identidade. Sim. Uma das coisas assim que a gente fala bastante, né? Porque nós, como arquitetos, às vezes as pessoas acham que a gente só projeta mansão, casa grande, esse tipo de coisa, né? Sim. E uma das coisas que a gente tem muito na nossa lembrança, principalmente as nossas filhas, antes da gente morar numa casa, a gente morava num apartamento pequeno. E aí, quando a gente tinha o dia do churrasco lá em casa, o André colocava a churrasqueira em cima churrasqueira, hein? Churrasqueira elétrica na área de serviço, e a gente fazia churrasco. São umas lembranças que minhas filhas têm, que elas amam, porque a gente brincava de esconde-esconde, cantava, pulava, dançava. Então, dentro do apartamento. E elas têm isso gravado. Hoje a gente mora numa casa bem maior, só que elas ainda recordam disso. Que bonitinho. Então, isso é importante, né? Sim. São essas memórias afetivas que o dia que as meninas casarem ou forem estudar fora, o que elas vão levar é isso. Sim, com certeza. E assim, quando você fala assim, o que marca em todas as histórias, é porque se você revoluciona uma indústria, como a gente tem alguns casos de revolução industrial ali dentro do livro. A gente tem o Panda Betting, o filho do Joelmir Betting, que falou de quando ele concebeu o Embraer com o capacete do Senna. Ele conta dentro do nosso livro. Mas assim, o que fica de comum em todas é que nos momentos mais sérios da tua vida, seja no momento de maior alegria, de maior tristeza, quando você fecha os olhos e relembra aquilo, você relembra do ambiente que você viveu. Sim. Você tem aquela imagem do ambiente que te marcou. Sim. E esse ambiente, a construção e a reconstrução desses ambientes pode gerar a transformação que você está procurando na tua vida. Às vezes, você está procurando uma vitória em um determinado campo da tua vida e às vezes a arquitetura, o ambiente,
pode te ajudar como uma alavanca para te impulsionar nisso. Sim, a arquitetura com Nossa, memória. isso é muito e a real. arquitetura como qualidade de vida, né, trazendo histórias, Exatamente. impressões. E eu queria saber de todos vocês, até teu, Carol. Na vida de vocês, qual que é a principal influência que a arquitetura foi na vida de vocês? Qual a principal memória que a arquitetura representou na vida de vocês? Quer começar, Carol? Você tá com o olhinho brilhando, vamos começar por você. Vamos lá, porque eu já ia até comentar, porque eu não sou de Rio Preto, né? Eu não nasci aqui, eu De vim... onde você? Eu sou de Palmeira do Oeste, uma cidade bem... Uma metrópole. Só que eu morei a vida inteira em Sorocaba. E assim, Sorocaba é minha cidade do coração, né? Minha infância foi lá. Eu acho que as nossas memórias afetivas, a maioria é da infância, não tem Sim. como, né? E assim... o que mais me remete a uma arquitetura com memória afetiva é o prédio que eu morei quando eu era criança. E por incrível que pareça, eu sonho com isso, assim. Eu sonho com aquele lugar, aquele ambiente que eu fui tão feliz. E aí, quando eu vou pra Sorocaba, eu preciso passar lá em frente, assim. Acho que é um lugar que me remete, assim. Foi uma grande influência. Acho que a arquitetura foi muito influente na minha vida. Ali naquele lugarzinho, só de falar com vocês, eu já consigo imaginar o lugar, sentir o cheiro, sabe? Quer falar? legal. Parece que se a gente fechar o olho, a gente sente até o cheiro, né? É muito doido, assim. E eu sonho, eu sei perfeitamente como é. Se eu for lá, eu sei exatamente em qualquer lugar. Eu já não moro lá há mais de 15 anos. Então é muito louco Hoje isso. a arquitetura afetiva fala sobre isso, né? Como trazer essas experiências em pequenos objetos, materiais, cores e tudo mais. Tá Muito certa a bacana. minha resposta, Gil? Não tem certo e errado. Exatamente. Não tem. É a sua impressão. Achei que você ia falar das casas que seu pai costumava construir, né? Também. Mas eu acho que esse prédio me traz mais a memória, porque eu vivi muito Sim, tempo lá, sabe? sim. As casas, meu pai, ele gostava de construir algumas casas, assim, meu pai faleceu, né? E só que a gente não passava tanto tempo nas casas. Ele construía e ele já vendia, e a gente não Dava passou... tempo de mudar. Só o tempo de E construir. esse prédio me traz, assim, uma memória incrível. E vocês, hein? Ó, casa de infância, a escola, a escola para também, mim né? é Escola extremamente também. marcante. Escola, verdade. Pra mim Extremamente também. marcante. E assim, eu tive assim. Tanto do lado bom quanto do lado ruim. Vou falar aqui uma história de eu lado tenho ruim. experiências maravilhosas na escola. Eu estudei no SESI 410, Nossa, ali na isso é represa. maravilhoso. E eu tive a oportunidade de fazer o pré-lançamento do livro lá. E para mim, assim, foi uma que grande legal. alegria. E você, Luciano? Eu também tenho memórias muito boas da escola. Que Eu delícia. estudei quase que minha vida inteira no Colégio Santo André. Nossas filhas estudam lá até hoje, né? Júlia já está fazendo faculdade, Bastante agora contato mas a com Gabriela verde. ainda está lá. E eu me emociono cada vez que eu vou, cada vez que eu entro naquela escola, vejo aquele bosque. Hoje está bem diferente da época que eu estudei, mas não deixa assim de, nossa, emocionar. Eu fico bem contente quando a gente vai lá. E eu também tive uma casa de infância que me marca bastante, que eu lembro que eu e meus irmãos, tenho 2 irmãos, a gente era criança. E nós, como a gente era feliz com pouco naquela época, né? A gente colocava sabão, jogava água numa área de luz, escorregava, o joelho ficava vermelhinho, mas a gente se divertia. A gente brincava diferente das crianças de hoje em dia, né? Sim. E você, Gil? A minha é a casa dos meus avós, tanto paternos quanto maternos. Mas a questão da arquitetura, rapidinho, Carol, a questão da arquitetura é tanto o lado bom quanto o lado ruim, né? Eu tenho uma experiência com uma escola aqui em São José do Rio Preto que as janelas davam pra dentro do corredor. E parecia mais uma prisão do que uma escola. Então te remete coisas boas e coisas ruins também, né? Também. Pode ser Exato. negativo como positivo também a arquitetura. Enfim, gente, muito obrigado. Viu? Nosso tempo, infelizmente, acabou. Nossa, passou rapidinho. Passou Muito rápido rápido. mesmo. Foi uma delícia. Muito obrigada, inclusive. Obrigada. Só reforcem rapidinho quando que é o lançamento. Dia 25, das 16 às 21 horas, no Shopping Guatemi. Próxima quinta-feira já. Perfeito, gente. Obrigada, viu, pela participação. Foi um prazer ter vocês aqui. Muito Obrigada. obrigado, gente. Gil, muito obrigada. Eu que Foi agradeço. muito gostoso o nosso bate-papo. Até terça-feira que Até vem. terça.